Estamos aqui de volta para o segundo bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Hoje conversando sobre segurança do trabalho com os nossos convidados, José Eulálio, presidente do Sindicato da Construção Civil, Vitor Carvalho, diretor do Sindipetro, Elton Leite, engenheiro de segurança do trabalho, e nossa sempre companheira aqui, Sueli Petrucci. O senhor ia falar alguma coisa no final do outro bloco? Nós verificamos que, como Elton falou no bloco anterior, que algumas empresas estão investindo. Campos não conhecia o que era DDS. Em função das novas empresas... Eu também não conheço. O que seria isso? Pra gente... Eu estou curiosa. É diálogo que tem que ter com o trabalhador diariamente ou semanalmente. Tá? Então, a empresa tem que ter esse convívio, essa percepção de nem só de treinar, mas de orientar o que ele vai fazer. Como naquele dia ele vai se posicionar diante a certos até se ele tiver que improvisar, ele tem que ter uma noção de como ele vai improvisar. Exato. Então, as empresas que vêm de outros estados já vêm com esse estilo, então estão implantando. As locais começaram a ter que seguir. Então, tem muitos trabalhadores que não conseguem nem acompanhar o DDS, porque ele chega atrasado, ele não tem um compromisso, ele vai tomar o café, dali ele vai trocar de roupa, ele vai verificar uma outra situação e não é chamado com rigor. Não tem exigência, né? Para acompanhar a palestra. Ou seja, fazem aquilo só para cumprir a lei, quer dizer, acabou. Não dão o devido valor. Não. Aí, quando ocorre alguma especificação, aquele trabalhador mal treinado, mal orientado, e quando ele se recusa do risco iminente, ele é punido. A maioria dos encarregados de obra, como chamados mestres, são repressores e também não têm conhecimento devido para comandar ou identificar esses riscos. Aí, quando o Elton coloca essa situação, exatamente, é só o trabalhador não, é toda a equipe. Nós temos aqui engenheiros que ele só passa pelo canteiro de obra, de dentro do seu carro, da rua, ele emite as ordens e vai para outro canteiro de obra. Quando ele vira as costas, tudo que ele determinou não é cumprido. E ele não sabe, não. E daqui a pouco acontece um acidente. Tá? E aí ele vai responder por isso. Então, nós temos que ter nem só a qualificação profissional, o investimento nesse pessoal, esse administrativo, nesse pessoal técnico, é importantíssimo, é a base, para que o trabalhador se sinta mais seguro e eles deixarem de ser aqueles repressores. Vamos educar. Não adianta o cidadão repreender sem educar. Mandar embora, que ele vai entrar na próxima obra com o mesmo vício e causando prejuízo aos seus companheiros. A própria empresa ela tem que ter essa consciência e que poucos ainda estão fazendo isso. Estão chamando uma empresa para consultoria, ou estão colocando um engenheiro pelo menos 4 horas dentro do canteiro de obra. Vão determinar que aquele engenheiro ele inicia às 7 horas da manhã e às 11 ele termine. Dali ele vai para outro canteiro de obra, em outra empresa ou na mesma empresa. Então ele faz um período sim, um período não. Mas não, eles não fazem isso. 10 minutinhos aqui, 5 minutinhos ali, e isso é que tem tornado crítico a maioria dos trabalhadores se expõem, tá? Também os administrativos não terem condições de identificar esse risco. Na construção civil, o mais grave é isso. Na NR 18, aproveitando fazer uma ressalva aqui, existe um programa conhecido como PCMAT, que ele deve contemplar nas obras a partir de 20 empregados, né? Toda obra tem que ter, e no decorrer
desse programa, ele vai contemplar também ali a NR5, que é a existência da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que tem o papel de identificar os riscos existentes no ambiente de trabalho ali e sugerir medidas de controle para esses riscos. Aí esse programa, ele vai contemplar desde a fundação, tem a parte de escavação, os procedimentos que deverão ser adotados, né, de segurança na escavação, a armação na parte da estrutura, a armação de ferro, né, na montagem. Existe uma série de treinamentos específicos que deverão ser contemplados ali no PCMAT, que é o Programa de Controle e Meio Ambiente da Indústria da Construção. E isso aí, a gente percebe que muitas empresas, às vezes, nos procuram para contratar o PCMAT, o documento, ter o documento na obra. Eu faço questão de não fazer. Falei assim, olha só, eu para fazer um programa desse aí, e eu não estar acompanhando esse programa de perto, eu prefiro que Era justamente o que eu queria saber. Procure outro profissional que, para mim, eu não prefiro não mexer, não fazer. O rigor dessa lei tem que começar de cima para baixo. Tem que ser de cima. O que acontece? A empresa, mas a empresa que ela tem consciência, né, disso aí, de que o investimento na prevenção de acidente, ela que tem a consciência clara disso aí, é uma empresa inteligente, que vai ter um retorno, a questão da imagem dela perante a sociedade. Ela vai ter trabalhadores mais motivados em trabalhar e produzir. Eu lá lembro aqui, acho que uns 10 anos passados aí, uma vez numa palestra, eu perguntei, será que é difícil um empresário ele dar água potável para o trabalhador? Lembra que usava aquelas moringas de barro? Aí o trabalhador pegava o caneco com a mão, o braço sujo de cimento, aí daqui a pouco ele tinha diarreia. Aí faltava o trabalho. Aí eu falei, você empresário, está trabalhando contra você. Não era assim que funcionava? E hoje, assim, a gente percebe que houve uma certa evolução, um avanço. Ele reconhece que a diarreia é provocada pelo local de trabalho. Vai querer dizer que o cara comeu um amendoim em casa estragado, vai querer justificar ainda, botando a culpa no trabalhador. Mas isso aí, assim, eu acredito que eu lá já acompanho isso há muitos anos, houve uma evolução, a gente reconhece, mas precisa avançar muito mais. A gente não pode ficar contando, né, com essa evolução, porque trabalhadores estão morrendo aí de acidente. Os acidentes continuam ocorrendo, entendeu? Por mais que a empresa invista, né, em prevenção... Eu não tenho certeza, mas eu acho que o primeiro caso que nós tivemos foi na construção do Concorde, aquele edifício em Guarulhos. Acho que foi o primeiro, não foi? Nós tivemos até de engenheiro ali. Ali foi engenheiro. Foi engenheiro civil, não foi? Aí o outro administrativo que sofreu foi aqui na Rua Formosa, naquele prédio ali perto da delegacia, onde o próprio mestre de obra, por não atender a reivindicação da ANR, que em aqueles buracos que são colocados lá nas lajes, para posteriormente fazer instalações hidráulicas e do elevador, tem que ter uma sinalização e até uma cobertura. E ele não fez isso. Diz que não havia necessidade. Um dia, a própria luminosidade fez com que ele não enxergasse aquele buraco e vazou-se e caiu do 5º andar, todo quebrado. Foi um exemplo muito grande que a gente fez, porque quando o sindicato, naquela época, comunicou a ele que aquilo estava errado e que nós iríamos interditar o setor até que ele disse que ele trabalhava há 20 anos em obra, nunca tinha acontecido. E na obra dele não aconteceria aquilo. E ele foi o primeiro a cair. E é dali em diante que ele começou a ter noção de que o que nós falávamos, o que nós alertamos, é em benefício de todos, até dele mesmo. Ainda bem que ele teve a oportunidade ainda de vida ainda, né? Porque ele poderia não ter 90 dias. Poderia não ter essa oportunidade de aprender uma lição. Né? Agora, a gente sabe que um dos maiores canteiros de obras hoje da nossa região é o Porto do Açu, e que tem absorvido cada vez mais mão de obra. Isso tem refletido na nossa construção aqui, ou seja, tem muita gente nova entrando para trabalhar nessa área da construção civil em virtude da carência de profissionais, né? Sim.
Essa é a base principal e vai crescer muito mais. E talvez seja um dos motivos... alguma forma de inexperiência? Muita coisa. Talvez seja um dos motivos desse aumento tão grande, porque as pessoas entram sem serem treinadas. Isso. Né? Mão de obra nova, sem treinamento. Inexperiência. Uma palavra aqui fácil, pegar a laço. Nós precisamos treinar esses trabalhadores porque a maioria do pessoal que iniciou no Porto do Açu eram pescadores, certo, ou plantadores de abacaxi. Aí o cidadão, apenas com a vontade, a força, o querer trabalhar numa profissão diferente e entrar. E a empresa absorveu aquilo. Onde está o treinamento? Sem oferecer treinamento. Nunca ouviu falar em uma construção de uma obra daquele quilate que é o porto. A área portuária é um negócio muito sofisticado. Então não é qualquer serventezinho, não é qualquer pedreirozinho que tem que trabalhar lá, e tem que treinar primeiro. Eles têm trabalho de altura, trabalho sobre o mar, então uma série de trabalhos específicos que até então não tinha aqui na região. Quer dizer, esse pessoal enfrentou, e quantos acidentes estão ocorrendo dentro do Porto do Açu? São vários. Cada dia, nós tivemos ali um período, ano passado, de termos ali 23 acidentados dentro da enfermaria, porque eram alojados, e a empresa não notificou a ninguém. O sindicato conseguiu chegar e localizar um a um, inclusive um estava com 2 vértebras quebradas, que ele sofreu uma pancada no rosto, no mangote que rebentou com a alta pressão, e ele estava lá, sentado. Todos os dias ele está em casa ou no hospital curando, e aí nós fizemos uma CAT, omissão da empresa, e ele está afastado até hoje, com auxílio de acidentário, porque o médico do SESMIT não identificou que ele estava com fratura em 2 vértebras. Isso é lamentável, né? É lamentável. Nós vamos agora para mais um breve intervalo. Voltamos já com o terceiro bloco do Opinião em Debate aqui na Multi TV, canal 8 da Via Cabo. Não saia daí.